Se você escolher um veleiro onde mora alguém, assim, aleatoriamente, tem 48% de chance de você encontrar um casal, segundo a minha última pesquisa. E uns 30 e poucos por cento de chance de você encontrar alguém morando sozinho, ou sozinha. Isso porque é cada vez mais normal encontrar mulheres morando sozinhas em seus veleiros. A gente já tinha entrevistado a Cris Amaral, que mora há muitos anos em um veleiro sozinha, e também entrevistamos a Fernanda há pouco, mas existem várias outras hoje morando sozinhas em seus veleiros, o que eu acho fantástico. E hoje a gente vai entrevistar a Lucimara, que mora sozinha em um veleiro aqui na Ribeira e que tem um namorado que também é velejador. Mas cada um no seu barco, o que não deixa de ser curioso. Eu nasci em São Paulo, né? São Paulo capital. Eu fui pra São Carlos pequena, tinha uns 6, 7 anos. E lá no bairro onde eu morava, era tipo... Hoje já é periferia comum mesmo, né? De cidade, é bem urbanizado. Mas na época era tipo uma roça, assim. Era a beirada da cidade, né? Era a expansão da cidade. E aí, tudo era roça. Plantio, horta, tudo. Então, eu sempre tive um vínculo com esse universo rural, assim, muito forte, tanto por causa da minha família, quanto por causa dos lugares onde eu fui criada, né? Subindo pé de fruta e tal. Só que eu gostava muito dessa história de explorar os lugares, de viajar, sabe? Então, eu ficava, assim, numas coisas de, quero ser médica e ser médica sem fronteiras, quero ser arqueóloga e trabalhar não sei aonde, sabe? Umas histórias de querer dar rolê. E a minha mãe e meu pai adoravam um programa de natureza, ficavam assistindo, tipo, Planeta Terra, expedições, uns programas muito legais, que eu Paulo Saldanha e tal, umas expedições lá da cultura, e eu ficava assistindo isso também com eles. E aí, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu lembro de um Planeta Terra, de umas expedições, que mostrou Abrolhos. E depois eu comecei a pirar nisso, assim, né? Tipo, o universo do mar, assim, das beiras d'água, de certa forma, né? Os lugares que estão perto do mar. E aí, uma coisa juntou com a outra, sabe? Eu falei, não, então é isso. Eu quero explorar esse tipo de lugar, quero ser mergulhadora. Foi afunilando pra isso, assim, né? Pra esse vínculo com o mar, que era imaginário, né? Porque eu nem conhecia o mar. Foi construindo pra mim, assim, essa concepção de, eu quero viajar, quero trabalhar perto do mar, quero explorar esse ambiente, os lugares que estão próximos da praia. E pra isso, eu preciso morar num barco, faz sentido eu morar num barco. Na época era um barco, não era ainda um veleiro, entende? Pouco tempo depois eu já encontrei a ideia do veleiro, assim. Gostava muito de ler enciclopédia, aquelas revistas, Os Caminhos da Terra, sabe? Ia na biblioteca, ficava vendo todas. Então aí tinha uns 12 anos quando eu cismei nessa ideia. Um veleiro e quero ser mergulhadora. Esse era o plano. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe, assim, imagina, né? Se eu não tinha noção do que era isso, eles não tinham menos ainda. Então a galera falava, nossa, a gente vai ter que ganhar na Mega Sena pra você comprar um veleiro agora. Vamos jogar muito na Mega Sena. E sempre era isso, vamos jogar, né? E a minha família é super humilde, assim, sabe? Então, tipo, o Manga, por exemplo, eu peguei ele numa super boa oportunidade, né? Peguei ele judiadinho, ele é um Velamar 31, mas peguei ele judiado. Então eu paguei nele, acho que mais ou menos o preço que as pessoas pagam num carro popular novo, sabe? De pegar novo. Então eu falava, preço de um carro, não sei ganhar na Mega Sena, né? Mas a minha família também nunca teve carro. Então, pra nossa realidade, mesmo isso de, é o preço de um carro, calma, também era um trampo, assim, né, pra chegar. Eu fui fazer biologia, tinha 20 anos. Escolhi a universidade que tinha biologia marinha também, não no curso, mas que tinha um centro de biologia marinha, que tinha instituto oceanográfico, justamente para me aproximar mais desse plano A, que era, né, o mergulho. E aí na universidade que eu estudei, tinha um projeto muito legal, que era um projeto que chamava Trilhas Subaquáticas em Ecossistemas Costeiros, Educação Ambiental em Ecossistemas Costeiros. E o campo era onde? Ilha Anchieta. E aí, em 2007, eu vim fazer a disciplina. E aí imagina, né, passando aqui na Ribeira, vendo os veleiros assim, pirando completamente, sabe? E falando, nossa, quanto deve custar? R$1 milhão, sei lá, na época. Né? Todo mundo acha isso. Tipo, total. Mas eu atravessava aqui e ficava alucinada com isso, sabe? De repente, os veleiros chegaram perto de mim, assim, né? Pelo menos no meu caminho, de certa forma, sei lá. E aí eu fui pra Anchieta, participei desse projeto como voluntária há muitos anos, né? 10 anos, 11 anos mais ou menos. Então todo verão eu vinha pra cá. No primeiro eu vim para fazer a disciplina, depois eu vinha para ajudar a treinar as pessoas que vinham fazer a disciplina, os novos monitores. A gente era monitor de uma trilha subaquática, uma trilha de mergulho livre, né? Que é muito legal aqui na Anchieta. E aí me aproximou mais dessa coisa do veleiro, né? O mergulho e a vela fizeram sentido de novo. Assim, também, de certa forma, eu demorei um tempo pra... Hoje eu enxergo assim, né? A gente olha pra trás e vai tentando interpretar. Mas eu enxergo que eu demorei pra compensar essa balança, sabe? Pô, eu sempre tive um pé na roça, um pé na floresta e um pé no mar.
É uma natureza assim meio anfíbia. Eu notei que você põe nome em tudo. Tipo, qual é o nome do botijão? O Marquinho. Esse aqui é o Marquinho. Ele é o filho do Marcão, era um P13 que morava aí. O que mais tem nome aqui na nossa volta aqui? Ao redor, o motor de popa, o antenor. Olha lá o antenor. A prancha stand-up, a Marielle, também tá aí do teu lado. Prazer, Marielle. Tá cobertinha. O motor é o Mandela, o motor de centro. Mandela? Mandela é um dos corações do barco. Mas essa coisa dos nomes é só quem tem personalidade que merece ganhar nome. Não é todo... Porque tem, às vezes chega a galera que quer botar nome. Ah, isso aqui vai chamar tal. E não é assim. Não é cada pregador não, porque desse não aqui tem pega. nome, né? É que nem apelido, sabe? Você tem que ter um contexto pra pegar. Então é quem causa muito, quem dá trabalho, ou quem traz uma energia maravilhosa e brilha muito no lugar, aí ganha nome. Tem personalidade e merece ganhar nome. Eu noto, assim, eu nunca morei no mato, numa fazenda, mas meus pais são de fazenda, passavam tempo com a minha avó. E eu noto que tem algo em comum, Tem não super. tem? O que você acha que tem em comum? Tem super. Eu costumo chamar a Ribeira de uma roça náutica. Acho que tem várias coisas. Não sei se é porque eu também tenho o meu viés, né? O meu jeito de olhar o mundo. Mas primeiro tem o contato com a natureza, né? Que é visceral. Então, os teus ritmos, os teus ciclos estão muito intrinsecamente relacionados com a natureza. E na roça é a mesma coisa. Quando é que você planta, quando é que você colhe, quando é que você vai trabalhar o dia inteiro, né? Num trampo específico que precisa de estar seco ou que precisa de estar molhado. Então aqui também é isso, né? Quando é que a gente vai para Paraty ou para Ilhabela? Às vezes eu falo, temos 3 dias, vamos viajar para onde? A gente olha para onde está o vento. Tem sul, vamos subir, né? Aqui é coisa do horário comercial, assim, não tem muito sentido. Não, assim. cara, dia da semana eu me perco total às vezes. E na roça é a mesma coisa. Total. Quando a gente tá no mar, certamente a gente olha no relógio e é importantíssimo saber isso para navegação e para muitas outras coisas. Mas há outros ciclos que são bastante importantes também, como o da lua, que interfere nas marés, né? Nas marés de lua nova ou cheia, a gente tem uma amplitude muito maior de maré. E também nas épocas do ano, que influenciam muito no clima. E é bastante comum ver que as pessoas que estão acostumadas só com a cidade, quando chegam aqui e se deparam com isso, entram meio em choque em saber que não podem fazer o que querem em qualquer hora. É preciso achar a hora certa de fazer muitas coisas no mar. Não tudo, mas algumas sim. Por exemplo, para subir ou descer a costa, você tem que achar o ponto certo desse ciclo de frentes frias e vento de nordeste que ficam se intercalando. Ou então, se você precisa entrar em algumas barras, onde a maré é muito forte e tem uma profundidade também não muito alta, você vai ter que achar o ponto certo da maré, da corrente, para conseguir entrar lá com segurança. E, às vezes, para quem vive do mar, esses ciclos são até mais importantes que a data do calendário ou então do relógio. E é uma coisa que nas sociedades era muito mais natural, na verdade, mais comum, né? Essa coisa da colheita, né? Tipo, sim, época de plantar, época de colher, né? Aqui não é bem exatamente a mesma coisa, mas o ciclo das marés aqui não tem muito problema com maré, mas tem lugar que quando sobe a maré ou desce é o momento que as coisas acontecem. Eu acho que tem outras convergências também, sabe? Pelo menos eu sinto. Essa coisa da vida mais simples, sim, sabe? Eu acho que tem muito a ver. Então tem um monte de coisas que a maior parte da galera que chega na náutica, que eu conheço, né, das pessoas que eu tenho contato, que olham e falam, nossa, mas você vive sem geladeira. Mas você toma banho frio. Hoje eu tomo banho de cuia. Mas você toma banho de cuia. E eu falo, gente, mas isso eu já vivi assim, na terra, em milhares de lugares. Sabe? Agora tem uma diferença, assim, que eu acho que é quase um laboratório social que no mar tem, que aqui não tem terrenos. Sim. Né? Tipo, por exemplo, na roça talvez fosse difícil, por exemplo, assim, vou explorar lá na terra do vizinho, você precisa de autorização dele, né? Sim. Aqui, tipo, se você quiser ancora em qualquer lugar, você não sendo parque ou coisa, sim, que, né? Uhum. E para uma exploradora que nem você, né? Tipo, você sente isso também, essa diferença? Eu sinto. Eu tenho muita vontade de ter uma rocinha ainda, né? Não tenho. Você tá tentando ali. Coitada da cebolinha. Sim, e tá super bonita, né? Cebolinha dá pra criar. Porque muita gente já me perguntou se dá pra plantar uns temperinhos no barco. Então, alguns são possíveis. Sim. Aí eu acho que tem uma coisa de você também ver quais que não precisa de tanta água doce, que convive melhor com salinidade, né? Então, orégano, manjericão, essas plantinhas todas gostam, que a gente fala são as mediterrâneas, né? Que a gente come muito aqui, consome muito, mas não são plantas nativas do nosso lugar. Depois de alguns dias no Perequemirim, retornamos para a Praia do Flamengo e Ubatuba. E é incrível como mesmo em um lugar que a gente já estava há vários dias, a gente ainda não conhecia tudo. Há uma trilha por aqui que vai até a Praia das 7 Fontes, que a gente nunca foi, mas então a gente resolveu arriscar. Vamos fazer então aqui a trilha
atravessar 7 fontes. Diz que é meia hora, vamos ver se é meia hora de índio, aqueles que iam, sei lá, de 1 hora de Santos até São Paulo, ou é 1 hora, é meia hora aqui de nós, velejadores, ao Passo de Tartaruga. Agora começou a trilha mesmo. Agora sim tem cara de trilha. Não é uma subidinha pequena. Confiante, amor, nessa subida aí? Ali passou repelente no pé, o que, de um certo ponto de vista, foi uma excelente ideia, mas do ponto de vista de caminhar em trilhas íngremes foi péssima ideia. Tá escorregadio aí, amor. A respiração começou a ficar ofegante, que mostra o nível de sedentarismo. Penhasco aqui, ó. Nessas horas você nota que tem um coração e um pulmão. Agora sim, depois desse ponto eu acho que acaba as subidas, amor. Se foi 20 minutos de subida e 10 minutos de descida, deve ser íngreme pra caceta agora, mais do que aqui. Vamos ver. Deve ser bem bonito, eu acho. E o que você trabalha a bordo aqui, online? Eu trabalho com comunidades tradicionais aqui de Ubatuba, num projeto que é bem grande. E aí, fora da pandemia, né, quando a gente pode se encontrar e tal, ele tem um trabalho de campo. Então a gente visita as comunidades com bastante frequência e constrói processos de fortalecimento da organização em cada comunidade, conforme as prioridades e a realidade daquele lugar. E aí, esse trabalho é de campo. Né? O que você faz online? Relatório, sabe? Planejamento, alguma outra coisa, né? Essa prestação de contas, o resto é campo. Como tem sido para você trabalhar no barco, assim? Cara, na verdade isso tem sido um sufoco. Olha, legal. Porque, como eu falei pra vocês, eu peguei o manga judiadinho, né? Por isso que eu consegui comprar ele, né? Eu fiquei quase 12 anos juntando grana, aos pouquinhos ali. E aí eu ia comprar um 23 pés. Tava olhando, Brasília 27. Aí viu esse 31, aí o olho brilhou. Viu 31 em preço de 27. Eu falei, nossa senhora, é esse. Então, mesmo judiadinho, eu falei, vou cair pra dentro, né? E tinha vantagens na época, porque eu queria ficar em Ubatuba já pra tentar construir essa ponte floresta-mar, né? E ia ficar aqui como? De aluguel? Então, tem um barquinho, já tô morando, já não pago aluguel, já não tenho um monte de conta fixa de coisas que eu teria em terra. E na época, inclusive, eu não tinha a grana toda para ele, mesmo ele estando bem abaixo do preço de mercado, porque ele tinha vários reparos para fazer, eu precisei emprestar uma grana de um amigo. Esse amigo sabia que eu não ia saber quando pagar, que eu tava sem trampo, vim pra cá, larguei um trampo que eu tinha na Bahia, registrado, porque era uma dívida muito grande que eu tinha comigo já, sabe? Já tinha mais de 20 anos essa dívida. E aí, imagina, eu peguei o barco, assumi uma dívida, vim morar a bordo sem trampo. Combinação. É a receita certa. Do sucesso, da alegria. E aí eu tentei conseguir trampo um tempo, não consegui. Aí o que eu ia fazer? Ficar sofrendo? Não tinha nem poita, né? Porque não tinha grana pra comprar poita. Tu sabe que muita gente às vezes coloca assim, qual é que é o jeito certo de ir morar a bordo? Aí é você se preparar, juntar uma grana e comprar o barco que tem que ter X, Y, Z. Uhum. Puxa, eu não sei se eu conheci alguém que fez tudo isso. Assim. É o certo, mas a vida não é assim, né? Tem a trajetória de cada um, né? E pra mim aquele foi o momento, e eu não me arrependo de jeito nenhum, sabe? Até porque eu consegui o Manga, né? Que era um barco bem maior, com o primeiro barco que eu imaginava. Mas aí o que eu fazia? Também é isso, o meu jeito de pensar, né? Eu tenho uma forte tendência a olhar o copo sempre metade cheio, não metade vazio, sabe? Essa é uma tendência na minha natureza, assim. Então, pra mim, o não você já tem, o que dá pra fazer, e se a gente juntar todo mundo, sabe? Vou sempre bolando uns caminhos, assim. A minha mãe costuma dizer que eu nunca tive dinheiro e isso nunca foi um problema. Eu sempre consegui fazer as coisas, sabe? Ia desenrolando. Tem muita gente com dinheiro pra caramba que nunca consegue fazer o que quer. Isso é uma coisa muito legal do Manga. Ele é um barco muito simples, sabe? Tudo nele é muito acessível, é muito fácil de chegar. Então, aqui estão as duas camas da sala, né? Também os tanques de água, tanque de combustível. O motor de centro tá aqui, mesinha de navegação. Aí tem uma cozinha ML aqui, ó. Aqui é o boteco. Setor de diversões. Aqui demais. Tem os instrumentos. Quanto menor a geladeira, maior isso aí, ó. Maiores destilados.
A Lucimara trabalha com comunidades caiçaras aqui no litoral, que é uma cultura que às vezes passa meio batida por a gente, mas é muito rica e muito interessante. No Paraná, eu vi uma integração maior dos velejadores com essas comunidades caiçaras. E muitas vezes faz parte dos cruzeiros, né, organizados por lá, visitar essas comunidades e inclusive em festas conjuntas, como é o caso do Puruquara. Eu tive lá no Puruquara, não no período de festas, mas vi fotos do pessoal contando e foi muito legal. Pô, eu sou uma admiradora, assim, voraz da cultura caiçara. E quando eu vim pra Ubatuba, eu já tinha tido alguns contatos com essa galera, né? E aí foi... Eu também, de cara, fui pra esse lugar, assim, né? De ir pras festas. Eu cheguei a ancorar pra ir em festa de fandango de barco, lá na Praia da Almada. Foi um barato, já conheci a galera. E aí, aqui tem todo um universo que, infelizmente, a galera da vela muitas vezes nem conhece, né? Não explora, que é isso das culturas tradicionais. Isso que a gente tá falando, a canoa caiçara, a concertada, o fandango, são elementos, né? Culturais. Mas tem um modo de vida dessa galera. E que, inclusive, aqui em Ubatuba e em outros lugares da Costa Verde, vem sofrendo uma série de desafios, né? Para sobreviver, para se reinventar diante de uma ocupação gigante, urbana, né? De crescimento, aumento de prédio, aumento da cidade. Algumas comunidades caiçaras de Ubatuba, na beira da praia mesmo, nem os quiosques muitas vezes são das famílias tradicionais, né? Porque já passaram por esse processo de expulsão, assim. Eu acho que ter contato com essas comunidades, essa cultura, é uma forma de aproveitar muito mais o lugar. Às vezes lugares que você já foi várias vezes, mas tem muita coisa ali que você não conhece. Mas falando em um lugar novo para nós, seguimos a trilha das 7 Fontes. Na descida agora só vai. Mais tranquilo, hein, amor? Bem mais tranquilo, né? Confirmando a máxima, não é? Qual é a máxima? Pra baixo todo santo ajuda. O problema é que ele não garante a velocidade da descida. Se jogar no penhasco ali, ajuda também a descer. Tô vendo o mar aqui já, dá pra ver Ilhabela lá, ó. Tem uma trilha pra Paulista Nutella, né? Trilha pra Paulista Nutella? É isso? Estava gravando? Ali eu tava pensando qual é o nosso estilo, né? Ela falou pós-apocalíptico, total. Olha aqui, ó, bermuda pós-apocalíptica. Ó, é uma trilha toda trabalhada na Nutella, né, ó. Aqui, ó. De vista ecológico, né? O consumo de água, não sei o que, outros pontos, né? Me fala sobre morar a bordo. Essa é uma coisa que eu acho que muitas pessoas que vêm morar a bordo não se preparam, sabe? Trabalho com agroecologia, trabalho com agrofloresta, com saneamento ecológico, né? Com sistemas mais sustentáveis de produção de alimentos, enfim. Então, quando eu cheguei no barco, para mim é natural pensar sobre isso, né? Agora eu tô reformando os tanques de água, né? Fui trocar uma mangueira. Aí ela quebrou, entrei na onda do jaque, já tô no jaque 5, eu acho, assim. Desmontei os tanques, tô limpando tudo. Então eu consigo saber exatamente quanta água eu tô usando, porque eu tenho elas em galões, né? Eu tenho a impressão que no barco a gente é meio um laboratório, assim, porque em casa você não tem ideia quanto água você gastou. Aqui você tem controle de tudo. Exato. Quanto lixo gerou, aqui você vê e você tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso, exato. E aí eu consigo viver um dia perfeito, lavando louça, pampa, tomando banho, lavando cabelo com 8 litros. E aí tem outras coisas que, né, vocês fizeram agora um holding tank, né? Com a Ivy, acho até que vocês fizeram lá. Eu quero muito fazer, né? Aqui. Uma coisa legal. Porque me incomoda de despejar resíduo direto, né? E aí quanto mais gente vem morar a bordo, na mesma enseada, na mesma baía, maior o problema. Né? Aí a galera quer ter máquina de lavar. Se não pensar o sabão que vai usar nessa máquina de lavar, vai ser mais um problema. Então precisa pensar em tudo isso, né? O que seria um sabão correto? Então, tem vários sabões. E tem sabão em pó, inclusive, que... Sabões. que são naturais, que são biodegradáveis, exato. E tem alguns que são mais caros, né? Nessa onda de... porque é natural, porque é orgânico, é mais caro. De status, que também não faz o menor sentido. Mas eu acredito que se você pega o sabão de coco, esse
esse sabão de coco em pó já é suficiente. Eu aqui só uso sabão de coco e sabonetes naturais, só. Água sanitária eu uso uma vez por semestre, um copinho desse tamanho dentro da privada, sabe? Mas eu uso álcool, que é bem menos poluente, então é uma alternativa legal. E aí esses caminhos, cara, são infinitas possibilidades, sabe? Uma coisa interessante que eu achei é que o teu namorado tem veleiro também, né? Tem. E cada um no seu. É. E qual a importância de você manter o seu veleiro e vocês não juntarem as coisas? Cara, é engraçado, porque quando a gente começou a namorar, eu já tinha meu barco, né? Mas quando eu conheci o Rick, aliás, foi na Ilha Anchieta, ele estava com o barco dele, o barco era do pai dele na época, e eu tava já nessa fissura de procurar barco, entrando em um monte de barco, fui daqui até Cabo Frio vendo barco, né? Então, ele foi uma das pessoas que, inclusive, me dava, assim, um apoio, né? Tô vendo esse barco aqui, isso aqui tá meio esquisito, o que você acha? Ele, isso aqui você tem que ver, se tá legal, né? Então, a gente foi amigo quase um ano, né? E aí, depois que a gente começou a namorar. E aí, lógico, a galera vê isso, né? 2 barcos pequenos, com 2 pessoas que quer viajar, quer rodar por aí, fala, vende esses 2, compra um grandão, né? E tá, tudo bem, até pode ser uma ideia legal. Em algum momento, em algum contexto, a depender do barco. Mas a autonomia que eu tenho com o Manga, não tem nada que pague isso, sabe? E além de tudo, ele não é só o meu barco, ele é a minha casa. E ele é bem regateiro, assim, tem uma vibe bem regateira. Eu gosto bastante de regata, mas se eu pudesse, né, assim, as regatas que eu mais gosto são as de longo percurso, sabe? Eu gosto da coisa de 20, 25 dias a bordo, eu gosto da travessia, né? A gente fez uma travessia com o Schurman, né, no CAD, de Itajaí pro Rio de Janeiro. E aí, foi um barato também, né? E aí, no final, assim, quando a gente tava trocando ideia dos barcos, viu? O Fredo é um amorzinho, assim, ele é um contador de histórias, né? E aí ele, como é que é o barco de vocês? Tal. E a gente deu a letra, o Ricardo falou do dele, eu falei do meu. E ele, vocês fazem uns peguinha, um contra o outro. E a gente, nossa, a gente ainda não fez, precisamos fazer, né? É verdade. E aí eles, vira e mexe, param aqui, vem pra Anchieta. E aí eles falaram, quando a gente for lá pra Anchieta, a gente falou, vamos fazer umas regatinhas, vamos pros 2 barcos, a gente faz um contra o outro. E aí o Ricardo fez a pergunta pro Wilfredo, qual barco que você ia querer ir? Aí ele, acho que eu vou pro Manga Rosa. O Ricardo ficou bravíssimo. Ficou bravíssimo. E vocês saem assim, por exemplo, cada um no seu barco e vão? Ou quando vocês saem, vão num barco só? A gente sai. Cada um num barco? Às vezes sai. Essa é uma outra piada também, que a gente vai ser o primeiro casal a dar a volta ao mundo em solitário acompanhado. E é uma coisa assim, meio, não que seja o certo, mas que é o normal de acontecer, é do cara tomar pra si a responsabilidade do barco. Sim. E a mulher ficar meio, né? E talvez você tendo seu próprio barco, você consegue ter Com certeza. Na verdade, isso aí é um grande universo. Pra você ter uma ideia, quando eu comprei o barco, claro, né? Amigos e amigas que, imagina, minha galera, minha família, galera de periferia do meu universo não sabe nem que é um veleiro. Tinha aquela mesma ideia, tem que ir na Mega Sena comprar um veleiro. Então a galera vinha e ficava, nossa, não consegue nem ver que o Manga precisa de ajeitar, sabe? Nossa, é o veleiro mais lindo do mundo, é o único que eu conheço, né? E aí eu pensava, mulherada, porque uma das questões que eu tive, para além de grana, né, que eu não tinha grana para pagar curso, para entrar na vela, é que em alguns casos, barcos que me ofereciam para navegar junto, para velejar, eu não me sentia à vontade com os comandantes, sabe? Porque isso é uma questão, tem assédio, tem bastante assédio, né? Porque é um reflexo da nossa sociedade, a sociedade é assim. Então, às vezes ele era declarado e às vezes era sutil, mas eu também tenho a minha sutileza de perceber, né? E eu já não me sentia à vontade. Mas aí eu ficava pensando, bom, se eu tenho um barco, né? Eu sou uma mulher dona de um barco, qual que vai ser o perfil que vai mais me procurar para fazer as velejadas, nessa coisa da velejada feminina? Eu imaginava que eram pessoas parecidas comigo, sabe? Mulheres que estão sozinhas, querem conhecer o mundo da vela, já tem algum tipo de encantamento pelo mar ou pela vela, enfim. E eventualmente não tenham grana para fazer um curso, para, né, pagar um passeio grande, uma travessia. E não é caro, mas não é de longe. Assim, o perfil que mais me procura, de longe, são mulheres que têm barcos com seus maridos, namorados, sabe, pais, e que não conseguem fazer nada no barco. Porque muitas vezes o lugar fica aquele lugar que acaba sendo o lugar culturalmente também estabelecido para a mulher, sabe, do doméstico, assim. Então fica na decoração, fica na comida, fica na limpeza. E às vezes isso até tem uma coisa na relação mesmo de
o cara, né, o marido, o namorado, enfim, esse parceiro, de não legitimar, não reconhecer, não dar oportunidade, não estimular, ou até o contrário, sabe? Não, você não dá conta disso, você não sabe fazer isso. E essa mulherada, às vezes a mulherada que tem barco há 20 anos. E uma coisa importante eu falo pra Aline, assim, não adianta você fazer um curso, é importantíssimo o curso, né? É legal fazer. Mas você aprende mesmo, assim, errando. Sim, na vivência, né? Com o barco, e aí você vai subir a vela e sobe a favor do vento e trava tudo, e aí você já aprende aquilo. Uhum. Aí você vai passar o cabo ali, passa por dentro de inox, na poita, entorta, não. Aí na próxima você bota certo. A realidade é essa, né? Sim. Você faz o curso, você vai fazer um monte de cagada. Mesmo que você tenha informação, para ela entrar na sua memória muscular, né? Você vai errar. E eu acho que quando você tá num relacionamento, assim, principalmente nessa coisa, né? Mulher com cara e tal, a mulher vai ficar assim, eu vou fazer, ele vai me dar uma bronca, e o cara vai ficar fazendo sempre, e talvez a mulher não tenha a chance de errar pra aprender. O que todos precisam, né? Assim, eu errei pra caramba, várias coisas. Né? Sim. Com certeza. Todo mundo. Eu acho que tem as duas coisas, sabe? Eu acho que tem tanto isso de a galera achar que a gente não dá conta, que não é capaz, de cara, parte desse ponto. Então, isso aí acontece minha vida inteira. Quando eu trabalhava com construção, bioconstrução, também acontecia, sabe? De estar fazendo um acabamento, chegar alguém e tomar a desempenadeira da minha mão, assim. E muitas vezes era alguém que nunca pegou numa desempenadeira na vida, mas era uma mulher fazendo, não tem, né? Ele naturalmente, esse é o pensamento, vai saber fazer melhor que eu. Mas no barco isso acontece também. Então, não, se é mulher você não vai dar conta, então daqui que eu faço. Mas também tá essa coisa da ajuda que você disse. E aí eu vejo uma solução muito simples para isso, que é perguntar, sabe? Oi, você precisa de ajuda, Aline? Você precisa de ajuda, Adriano? Se você me falar, não, Lu, obrigada. Pronto, eu posso até ficar por perto. Se eu cismar que você vai precisar de ajuda, eu posso até ficar por perto. A hora que eu ver que tá meio esquisito, eu falo, tem certeza que você não precisa de ajuda? Não, não preciso, obrigada. Acabou, sabe? Agora, o que é ruim é, de uma certa forma, a gente ser quase obrigada a aceitar essa ajuda, sabe? E isso já aconteceu várias vezes, já arrumei confusão aqui na RPM por causa disso. Por causa de gente arrancar o bote da minha mão, arrancar o motor da minha mão, sabe? Pular pra dentro do meu bote, querer tirar água a todo custo. Umas loucuras, assim, sabe? Que eu fico, que quando eu comprei o Manga, eu olhava pro motor e não sabia se tinha 2 ou 3 cilindros. O motor era super meu ponto fraco, assim. E eu gosto de aprender um pouco de tudo. Sempre fui assim, né? E meu pai e minha mãe sempre me estimularam muito. E aí, agora, toda a manutenção básica dele só é o que eu faço. Eu troco os filtros, entra alguma coisa no sistema de arrefecimento, eu sei tirar, troco o rotor, verifico o óleo, troco o óleo. Claro, não sei 100% dele, mas o que eu sei hoje já me dá autonomia para lidar com o barco, sair sozinha, tranquilo, dar um BO. Porque é isso também, né? Por mais que algumas pessoas prefiram ficar assim, eu tenho dinheiro, por exemplo, tudo bem, eu contrato prestador de serviço, é confortável. Se para algumas pessoas isso é tranquilo, beleza. Mas quando ela tá navegando, não tem essa alternativa. Mesmo que ela tenha grana, não tem como resolver. O que esse tempo morando a bordo transformou em você? O Manga é um barco muito, muito generoso, sabe? Então, ele é um excelente professor, um excelente companheiro, assim. E eu aprendi um monte de coisas da vida a bordo, né? Mesmo que em terra já tivesse trabalhado com um monte de coisas. Então tem aprendizagens técnicas. Acho que eu aprendi muito mais também a conviver comigo, sabe? De ficar sozinha grandes períodos de tempo e ter desafios. Deu um problema aqui, perdi a âncora sozinha, eu preciso resolver, né? Eu sozinha com o barco. Essa vivência íntima, assim, visceral com o mar, de você sair e ficar numa ancoragem sozinho. E isso pra mim foi o principal aprendizado, sabe? Para além das técnicas de velejar, né, do aprendizado, da vivência do velejar mesmo, assim. Acho que aqui essa coisa de que a vida muda o tempo todo, sabe? Acho que a cidade ilude a gente um pouco nisso, né? Porque você olha ali pra tua janela e parece que você tá sempre olhando a mesma coisa, né? É uma ilusão, não tá? Mas aqui isso é descarado. Aqui você não consegue nem se iludir, nem se você quiser muito, sabe? Então, tá tudo girando o tempo todo e a paisagem sempre muda, as pessoas mudam, né? Então, isso fica mais natural, sabe? Isso também acho que foi uma coisa que a vida a bordo me trouxe bastante, assim. E, no mais, as possibilidades que eu tive de conhecer lugares incríveis, sabe? Pessoas incríveis e passar tardes, assim, velejando a tarde toda. Pra mim é uma meditação também, é um processo de autoconhecimento, né? Quando eu chego na Praia das Sete Fontes, no final da pequena trilha, ela me joga na cara a verdade evidente de como simples é belo.
E é capaz de nos preencher de uma forma que o mais sofisticado dos artigos de luxo jamais vai conseguir. Mesmo em um dia após uma tempestade como tinha sido esse. Eu tinha falado que a gente é pós-apocalíptico, né? Vou te falar que essa praia vazia aqui tá bastante pós-apocalíptico. E é fogo o momento que a gente vive, né? Pra onde você olha, tem um caminho complicado pela frente, assim, complicado. De todos os vieses que você olhar, né? Você fica meio perdido. Mas se você tá no meio do mar, por pior que ele esteja, tem que navegar, tem que ajustar a vela e seguir. Não tem jeito. Mesmo que o mar esteja assim, desencontrado e duro. A praia é linda, né? Mas tô com esse sentimento assim meio estranho, sabe? Acho que todo mundo nessa hora tá um pouquinho assim. Vamos ver o que a Aline tá inventando lá agora. Em dias assim, após tempestades, eu sempre sinto um sentimento de que algo deu um reset. Se perdeu alguma coisa. Mas se tem também uma chance de começar de novo. É um sentimento um tanto simbólico, é claro, e que não necessariamente seja verdade fora da nossa cabeça. Mas o que na humanidade não é assim? Enxergamos sentido em tudo. Onde não há nenhum, inventamos. E falo isso não como se fosse uma coisa necessariamente ruim. Talvez seja necessário para vivermos com o coração inteiro e motivados a fazer o que precisamos fazer. Talvez seja a mais humana das características. Somos capazes de calcular o tamanho de buracos negros do outro lado do universo, projetar armas atômicas, até editar o nosso próprio DNA, mas ainda assim, às vezes somos incapazes de parar de comer algo que nos faz mal ou parar com hábitos que nos atrapalham. Apesar de todo esse poder que a ciência nos trouxe, somos movidos por histórias. Mesmo o mais racional engenheiro só muda a história contada. Por isso é importante criar uma que faça bem para você e para as pessoas na volta. E quando eu falo em criar uma história, de forma alguma eu tô falando para você fugir da realidade ou viver uma fábula. Isso seria ingenuidade. Eu falo de como você interpreta a realidade e escreve o seu roteiro. De como a sua vida vai ser e que sentido você dá ao que ela te joga. Talvez durante muito tempo. Contamos histórias para meninas que certas coisas seriam difíceis para mudar aquilo que pode. Isso acabou moldando a realidade. Por sorte, algumas nunca acreditaram nessas histórias. Mas o que será que acontece se começarmos a contar novas histórias? Subindo de volta. A gente achou que a trilha era Nutella, mas na verdade é o caminho de muita gente que mora aqui. Todo dia fazer isso aqui não é nada Nutella. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz que você curtiu esse episódio. E se você já assistiu vários deles e fez alguma diferença na sua vida, se você acha que isso foi útil de alguma forma e você gostaria de ajudar, deixe alguma coisa pra gente lá no nosso financiamento coletivo, no Apoia-se que está aqui, e ajude a gente a conseguir se dedicar a tempo integral, comprar equipamentos e viver fazendo #Sal, que é coisa que dá mais prazer pra gente, mais sentido na nossa vida. E todo domingo às 10 da manhã estamos aqui com o episódio novo. Colaborando, você faz parte também de um grupo de apoiadores no WhatsApp. Quando você fizer apoio, provavelmente vai vir um e-mail, você fica ligado já com um link para você entrar. Se não, você manda uma mensagem lá por dentro do site do Apoia. Tem no mural também o link, onde tem vários vídeos também exclusivos. Mas se não, você manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link pra você, tá bom? Um grande abraço, até domingo que vem.